Na paraxá dessa semana, Hashem ensina a Moshe a mitzvah de Pará Adumá, a vaca vermelha, de como purificar um judeu que teve contato com um morto. Moshe diz ao povo que essa mitzvah é uma roca, uma lei pela qual Hashem não explica a razão. Você pode até se perguntar, essa mitzvah faz sentido? Não existe resposta, somente que nós temos que guardá-la, pois é um comando de Hashem. Hashem vai nos recompensar por fazer as mitzvot até mesmo se a gente não entendê-las. No ano 40 da peregrinação do povo de Israel pelo deserto, a irmã de Moshe, Miriam, que estava com 126 anos, falece de uma maneira muito especial. Por ela ser uma tzadeket, o anjo da morte não tocou sua alma. Hashem levou pessoalmente sua alma para o Gan Eden. Todo o povo de Israel deveria ter ido ao seu funeral. Todos deveriam ter ficado de luto pela sua morte. Mas somente o seu irmão Moshe a sepultou. E ele e seu irmão Aaron ficaram de luto por sua morte. Então Hashem resolveu relembrar o povo do mérito de Miriam, pelo qual o poço de Miriam, a rocha que acompanhava o povo pelo deserto, provinha água. Mas de repente o poço secou, para lembrar que somente pelo mérito de Miriam o povo tinha o que beber. O povo então entrou em pânico, por medo de morrer de sede no deserto, e foi novamente reclamar a Moshe. Moshe reza a Hashem. Hashem então diz a Moshe que não se preocupasse, pois ele iria dar água ao povo. Pede então a Moshe para usar o mesmo cajado que foi usado para fazer os milagres no Egito, e reunir o povo próximo à rocha, e que Moshe falasse com a rocha para que essa desse água ao povo. Mas ao chegar próximo às rochas, Moshe não sabia qual delas era a rocha que ele precisava falar. Ele pensou então que ele deveria falar somente com a rocha que era o poço de Miriam. O povo então começou a gritar a Moshe que falasse com qualquer rocha, que diferença fazia? Mas Moshe não tinha certeza se Hashem gostaria de fazer o milagre com outra rocha. O povo achou que Moshe estava tentando enganar todo mundo. Moshe então se sentiu frustrado e disse: "Seus rebeldes, vocês pensam que podem ensinar o seu Rebbe o que fazer? Eu recebi um comando de Hashem para falar com a rocha poço de Miriam, e é o que eu vou fazer." Moshe achou que havia reconhecido o poço de Miriam e falou com a rocha, mas não saiu nenhuma água. Então ele resolveu bater na rocha como ele fez em Massal Meribá. Mas ele cometeu um enorme engano. Ele bateu dessa vez acertando o poço de Miriam, mas somente um filetinho de água saiu. Ele resolveu bater uma segunda vez. Dessa vez, a rocha voltou a dar água ao povo. Hashem estava muito bravo com Moshe e com Aaron, e disse aos dois: "Vocês morrerão no deserto, não vão entrar e liderar o povo para a terra de Israel." Hashem criticou Moshe e Aaron: "Vocês não tiveram fé em mim. Por acaso eu não poderia realizar um milagre com qualquer rocha? Quando você escolheu bater na rocha e não falar com ela, você perdeu a chance de reforçar a fé do meu povo, por reconhecer que uma força maior do que a natureza está em controle, guiando e protegendo eles. Agora fica a dúvida se foi um milagre ou um fenômeno da natureza." E Hashem também ficou bravo por Moshe ter chamado o povo de rebelde. Claro que Moshe falou assim com o povo para que eles fizessem tchuvá, mas um tzadik não pode perder a paciência e nem falar rude com ninguém. Moshe nem tenta se defender, mas tenta defender seu irmão Aaron e pergunta a Hashem: "Eu sei o que eu fiz, mas o que foi que Aaron fez?" Hashem diz então a Moshe que Aaron não disse ou fez nada vendo seu irmão contrariar a vontade dele. E isso, para um tzadik como Aaron, é considerado uma falta muito grave. Aaron então aceitou seu castigo sem argumentar ou dizer uma única palavra. Hashem disse a Moshe quando o povo estava acampado ao pé da montanha Or, que Aaron morreria naquela montanha. E disse a ele para levar Aaron e seu filho Elazar e tirar as vestimentas de Cohen Gadol de Aaron e vestir Elazar. Moshe foi então falar com Aaron sobre o comando de Hashem, e Aaron aceitou seu destino. Subiu a montanha acompanhado de seu filho Elazar e de seu irmão Moshe. Moshe então pediu a seu irmão que deitasse dentro de uma caverna onde havia uma cama preparada e uma vela acesa. Aaron então se despiu de suas vestimentas de Cohen Gadol, sumo sacerdote, e seu corpo foi coberto por uma nuvem. A mesma nuvem que acompanhava o povo de Israel no deserto, protegendo o povo dos seus inimigos e de animais peçonhentos.
Quando o povo viu que Elazar, filho de Aron, estava com suas roupas, ficaram agitados, querendo saber o que se passou com ele. E Moshe disse que Hashem havia levado sua alma ao Gan-Eden. Todo o Bnei Israel chorou a morte de Aron, que era um tzadik, um justo perfeito. Bnei Israel estava agora em Kadesh, perto do país de Edom. Após cruzar Edom, eles chegariam em Eretz Israel. Moshe então mandou mensageiros para falar com o rei. Mas o rei disse que caso eles tentassem atravessar suas terras, iria ter uma luta. O povo estava pronto para lutar, mas Hashem disse que ainda não havia chegado a hora. Então o povo recuou. Após tentar entrar em Edom sem sucesso, Bnei Israel teve de regressar para fazer um caminho mais longo. Logo, muitos entre o povo, que não eram muitos tzadikim, começaram a reclamar de como eles teriam que continuar no deserto e teriam que comer o man, que sempre tinha a mesma cara. Hashem ficou muito chateado com Bnei Israel e disse que assim como a cobra se rasteja no chão e tem somente o gosto de pó em sua boca, que os animais do deserto, os animais peçonhentos, os punam. Pela sua falta de gratidão, por Hashem cuidar de todas as suas necessidades. Pelo mérito de Aron, o povo de Israel tinha uma nuvem que os acompanhava e protegia contra os seus inimigos e contra animais peçonhentos, como cobras e escorpiões. Mas agora, depois do falecimento de Aron, eles não possuíam mais essa proteção. Assim, com as palavras de Hashem, cobras passaram a atacar o povo de Israel. As cobras morderam os que falaram mal do man. Muitos adoeceram e muitos morreram. O povo então reconheceu seu erro, fizeram tchuvá e pediram a Moshe que rezasse a Hashem para perdoá-los. Hashem então disse a Moshe que fizesse uma cobra de cobre e pusesse no meio do acampamento. Todos aqueles que falaram mal do man teriam que olhar para a cobra de metal e assim eles se curariam da picada venenosa das cobras. E assim, Bnei Israel chegou nas fronteiras do reino Emorita. Eles mandaram mensageiros para pedir ao rei para o povo passar. O rei se chamava Sihon, um gigante que vivia desde o tempo do dilúvio. Ele era tão alto que ele tinha o tamanho como uma árvore, e seus soldados eram mais assustadores que todo o exército do faraó. Mas novamente Hashem ajudou o povo de Israel, e Moshe disse o nome de Hashem, e Sihon caiu morto, e Bnei Israel venceu o exército dos Emorim. Quando outro gigante, o rei Og, rei de Bashan, e meio-irmão de Sihon, ouviu isso, decidiu então lutar contra o Bnei Israel, pois ele achava que tinha mérito suficiente para destruí-los. Moshe tentou acalmar o povo, dizendo que quando Og correu para dizer a Abraham, nosso patriarca, que seu sobrinho Lot foi aprisionado, sua intenção era somente que Aron fosse morto e que ele se casasse com Sara, nossa matriarca. E o fato dele ter deixado Abraham ter feito nele o Brit Milá não fazia a menor diferença, pois ele era um rachá, e Hashem não protegeria ele. O gigante Og levantou uma montanha por sob sua cabeça com a intenção de sepultar todo o povo de Israel. Hashem então fez com que um exército de formigas fizesse um furo na base da montanha. Quando Og levantou a montanha, toda a terra caiu sobre ele, deixando-o desorientado. A montanha caiu sobre sua cabeça, encaixando direito sobre seu pescoço. Og tentou até retirar a montanha, mas seus dentes pontudos engancharam na montanha. Ele não poderia mover a montanha sem quebrar os dentes. Nesse momento, Moshe então pegou um machado gigante e deu um pulo tão alto para poder alcançar o calcanhar do gigante, que perdeu o equilíbrio e caiu morto. Quando o rei de Moab viu que Bnei Israel havia lutado e vencido os dois reis gigantes, eles ficaram petrificados de medo. O rei Balac sabia que Hashem havia dito a Moshe que não matasse os moabitas, mas mesmo assim ele temia que eles fossem vencidos e retirados da sua terra. O rei de Moab, Balac, foi então pedir ajuda a Bilam, um mago malvado que era muito conhecido, pois toda vez que ele amaldiçoava alguém, sua maldição se concretizava. Todo dia pela manhã tem um momento em que Hashem está zangado com o mundo, e Bilam sabia exatamente qual era esse momento. Então, quando ele jogava uma praga em alguém, ele fazia isso nesse exato momento. Então ele sabia que sempre a sua praga acontecia, pois Hashem estava
chateado com o mundo. O rei Balac mandou uma comitiva de nobres de Moab e Midian para pedir a Bilam que fosse até Moab e amaldiçoasse o povo de Israel. O rei Balac havia prometido uma enorme soma em dinheiro a Bilam, e os mensageiros ficaram surpresos quando ele não aceitou imediatamente. Bilam não sabia se Hashem iria deixar que ele amaldiçoasse seu povo, e pediu aos mensageiros que pernoitassem ali e que pela manhã os moabitas concordaram em passar a noite ali, mas os midianitas não, pois eles pensaram que se Bilam precisava consultar Hashem, isso já era uma guerra perdida, e resolveram ir embora na mesma hora. Em honra do povo de Israel, Bilam virou um profeta, mesmo que ele não merecesse, pois ele era um perverso. Hashem falou com Bilam, mas claro que não falou da mesma forma que ele falava com os seus sadiquim. Hashem perguntou a Bilam, quem são esses em sua casa? Claro que Hashem já sabia a resposta, mas Bilam pensou, Hashem não sabe de tudo o que acontece. E Bilam pensou que poderia enganar Hashem e então amaldiçoar o povo de Israel. Ele disse a Hashem, esses são emissários do rei de Moab. Ele queria mostrar a Hashem o quanto ele era importante, que até os reis mandavam emissários para falar com ele. E ele continuou, o rei de Moab me pediu que amaldiçoasse o povo de Israel. Então Hashem proibiu Bilam de ir com eles e amaldiçoar o povo de Israel, pois o povo de Israel era um povo abençoado. Quando Bilam falou com os mensageiros, disse a eles que Hashem não deixava ele ir com eles, fazendo parecer que o motivo era porque eles não eram importantes o suficiente. Então o rei Balac dessa vez mandou uma comitiva de príncipes. E dessa vez Bilam fez o mesmo que ele fez com os mensageiros anteriores. Ele pediu a eles que eles pernoitassem no local. Mas que chutzpah de Bilam! Depois de Hashem ter proibido ele de amaldiçoar o povo, ele pensou que poderia perguntar outra vez a Hashem e que talvez Hashem mudasse de ideia. Hashem apareceu novamente para Bilam e disse a ele, você pode até ir falar com Balac e pode até dar conselhos para ele, mas se você tentar amaldiçoar meu povo, você só poderá falar palavras que eu puser em sua boca. Bilam pensou, Hashem tem medo que eu amaldiçoe o povo. Mas a razão pela qual Hashem não deixou Bilam ir era muito diferente. Ele não deixou ele ir para deixar que Bilam pensasse que ele era grande coisa. E da segunda vez, Hashem deixou ele ir para mostrar para ele que ele não controlava nem. Bilam levantou bem cedo, ele estava tão ansioso que selou seu próprio burro, pois geralmente ele deixava essa tarefa para um de seus empregados. Apesar de Hashem ter dito a Bilam para não amaldiçoar o povo de Israel, ele intencionava fazê-lo assim mesmo, e então Hashem estava furioso com ele. Hashem então disse, eu vou mandar um anjo de bondade para tentar pará-lo. Se mesmo assim ele tiver as cruéis intenções, e ir assim mesmo, ele terá o seu fim. O anjo de Hashem voou por sobre Bilam, parando em frente a Bilam no caminho, mas somente o seu burro pôde ver. Hashem pensou que se Bilam perceber que até seu burro pode ver mais que ele, talvez ele fique um pouco mais humilde. O burro viu o anjo parado com uma espada na mão, e não ousou se mexer. Bilam então não entendeu a atitude do burro e começou a surrá-lo. Bilam bateu tanto no burro que Hashem fez um milagre acontecer. O burro abriu a boca e começou a falar. Pare já de me bater, seu estúpido. Eu sou somente um animal e você tem que me bater para que obedeça. O que faz você pensar que você pode amaldiçoar o povo de Israel? Você não sabe que o mundo foi criado somente pelo mérito deles? E o burro continuou. Por que você me bateu? E Bilam disse, porque você me desobedeceu, e se eu tivesse agora uma espada, você estaria morto. O burro disse então a Bilam, eu não te levei sobre as minhas costas toda a minha vida te servindo com lealdade? Por acaso você não pensou que poderia ter uma razão pelo meu comportamento? E de repente Bilam se deu conta de que o burro estava falando, e ficou muito envergonhado. Os príncipes de Moab, que acompanhavam Bilam, riram de ver Bilam discutindo com um burro. Hashem fez Bilam passar vergonha na frente dos príncipes para ele ter um pouco mais de humildade e fazer tchuvá. Balac foi pessoalmente receber Bilam e perguntou para ele, por que você não veio da primeira vez? Por acaso você não pensa que eu posso te honrar?
Mas no final, Balaque não cumpriu sua promessa e também não convidou Bilão para seu banquete, mandando somente um pouco de comida e que não era nem suficiente para Bilão e nem os homens que estavam com ele. Bilão então resolveu se vingar de Balaque. Ele pediu a Balaque que erguesse 7 altares e fizesse oferenda de uma vaca em cada altar toda vez que ele se achasse que estava pronto para amaldiçoar o povo de Israel. Assim, ele o puniria por ser tão pão duro. Na manhã seguinte, Bilão e Balaque se prepararam para amaldiçoar os judeus. Bilão tinha esperança que aquele momento de manhã, quando Hashem está nervoso com o povo, talvez ele conseguisse amaldiçoá-los. Balaque sabia que a nação de Israel era abençoada, mas mesmo assim ele estava planejando atingir os judeus que tinham feito Averot. Bilão então vai ao topo da montanha Baal e lá ele pede para Balaque colocar os 7 altares e as oferendas para Hashem, para que Hashem fique do lado deles, e pede para Balaque que ele vai até um canto para poder meditar. Então Hashem apareceu para Bilão uma terceira vez. E na Torá não está escrito Vaikra, Hashem chamou Bilão. Está escrito Vayeker, que quer dizer Hashem apareceu para Bilão. É uma palavra que quer dizer que Hashem estava doente no seu estômago por falar com uma pessoa tão impura. Bilão diz a Hashem: você viu todos os altares que eu fiz para você e todas as oferendas? Todos os seus filhos, todos os patriarcas juntos construíram 7 altares e eu construí sozinho 7 altares para você. Hashem disse a Bilão: eu não quero a oferenda de um rachá, de um perverso como você. Nesse momento, foi como se Hashem tivesse colocado uma mordaça na boca de Bilão. E ele foi forçado a dizer somente as palavras que Hashem tinha escolhido para ele dizer. Volte até o rei Balaque e diga para ele essas palavras. Então Bilão voltou até Balaque e começou a abrir a boca para dizer as maiores maldições, mas toda vez que ele pensava em dizer alguma coisa, Hashem mudava tudo o que ele tinha para dizer. Imagine a surpresa do rei Balaque quando ele viu Bilão dizendo as mais maravilhosas bênçãos ao povo de Israel. Após Bilão ter dito essas maravilhosas bênçãos a respeito do povo de Israel, mesmo assim ele ainda foi falar com o rei Balaque e disse a ele para mandar as meninas do povo de Moab para tentar os jovens judeus. E assim foi. Ele mandou as meninas, as moabitas, e que elas tentaram o povo. Moças bonitas e quase nuas fizeram uma festa e convidaram homens do acampamento judeu. Estavam bebendo e se comportando de uma forma nada apropriada para uma nação sagrada. E no auge da festa, garotas pediram aos homens judeus que idolatrassem o ídolo Baal Peor. E eles o fizeram. Hashem estava furioso. Uma nação abençoada, tzadikim, antes de entrar na terra de Israel, pecando e se comportando dessa maneira. Hashem pediu a Moshe que reunisse os juízes, pois os pecadores seriam punidos. Quando o restante da tribo de Shimon ouviu que tantos pereceriam, eles foram falar com seu príncipe, Zimri, para que ele fizesse algo. Então Zimri decidiu desafiar Moshe, trazendo uma princesa moabita, e perguntou a Moshe: posso casar com essa moça? E Moshe disse a ele que ele não podia, pois ela não era judia. Zimri então olhou para Moshe e disse: vou levá-la para a minha tenda. Moshe e os juízes não sabiam o que fazer, pois um príncipe estava pecando assim na frente de todo o povo e eles não sabiam como pará-lo. Pinhas, que era neto de Aron, decidiu agir por conta própria. Pegou uma espada e resolveu limpar a honra de Hashem. Entrou na tenda de Zimri, cravando o corpo da moça e o corpo de Zimri. Quando os homens da tribo de Shimon viram que Pinhas havia morto seu príncipe, queriam matá-lo, mas Hashem causou que uma praga aparecesse e começou a dizimar a tribo de Shimon. 24.000 homens pereceram nessa praga. Pinhas então rezou para que Hashem parasse a praga. E Hashem aceitou suas preces. E esse é o final da nossa paraxá dessa semana. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.
Shabbat Shalom.